Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Eu estou passando aonde quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Você vai ver aqui à luz da Escritura o valor ou a importância que você tem para Deus. Há muitas pessoas que não se valorizam, mas você vai ver aqui à luz da Escritura, como eu falei, o valor que você tem. E ao final da mensagem que você se pergunte se você está se dando o valor merecido, se você está se valorizando como deveria. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 7, diz assim: Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Um tesouro, mas em forma de vaso de barro. Um tesouro em forma de barro. Mas agora esse tesouro, esse vaso, ele tem que ser colocado num processo para se extrair o melhor dele. Por isso que eu disse que algumas pessoas não sabem do valor que tem. Algumas pessoas não se valorizam. Algumas pessoas não atentam para isso. Algumas pessoas ainda não pararam para pensar ou para se dar conta da importância que você tem para Deus, do quanto você é precioso para Deus. Muitas pessoas não se dão o valor merecido que deveria dar a si próprio. Um tesouro, mas em forma de barro, num vaso. E agora Deus vai pegar esse vaso de barro, colocar num processo para torná-la um tesouro. E ao torná-la um tesouro, ao passar pelo processo, esse tesouro vai descobrir o valor que tem. Ao passá-lo pelo processo de Deus, esse tesouro vai descobrir o quanto é valioso, o quanto é precioso nas mãos da pessoa certa, nas mãos do Todo-Poderoso. E por que eu disse que muitas pessoas não sabem do valor que tem? Porque há muitas pessoas que quando Deus coloca no processo, até da igreja sai. Tem muitas pessoas que quando Deus coloca no processo para de um vaso torná-lo um tesouro valioso, um tesouro precioso, Deus começa a moldá-la. Deus ele começa a santificá-la para extrair o melhor daquele alguém, para mostrar para aquele alguém o valor que aquela pessoa tem. Aí a pessoa pensa, não, vou sair da igreja, eu não estou pronto, eu não estou pronta para isso, eu não tenho que ouvir isso, eu não vim aqui para passar por isso. É Deus preparando aquele alguém, moldando aquele alguém, santificando aquele alguém, é Deus mostrando para aquele alguém a importância que aquele alguém tem para ele. É Deus mostrando, revelando aquele alguém o valor que aquele alguém tem nas mãos do Todo-Poderoso. Mas para descobrirmos este valor, esta importância, é necessário o processo. E aí, nesse processo é onde às vezes a gente vai sentir dores. Nesse processo, às vezes, vamos gemer. Nesse processo a gente vai querer desistir, vai querer abandonar a fé, a gente vai querer desistir de tudo. Porque vai ter hora que parece que Deus vai cercar alguém e há pessoas que vão olhar para a sua situação e aparentemente vai se ver sem saída. Porém é necessário, é Deus extraindo o melhor daquele alguém. É onde tem que ser forte no processo, como disse aqui. Este tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, em meio ao processo, quando aquele alguém suporta, Deus extrai o melhor, torna aquele alguém excelência do poder de Deus. É o processo da excelência do poder do Todo-Poderoso. Ou seja, quando você suporta o processo, Deus extrai o melhor e aquele alguém experimenta o que é ser alguém excelente debaixo desta graça. O que é ser um tesouro da excelência divina, um tesouro da excelência do poder do Todo-Poderoso, tesouro da excelência do poder de Deus. Mas para chegar a esse nível, tesouro da excelência do poder de Deus, tem que suportar o processo. Durante o processo vamos sofrer confronto. Durante o processo o adversário vai tentar nos fazer desistir, como diz aqui no versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados.
em tudo somos atribulados, e quando a gente estamos passando pelo processo, sendo lapidado, quando estamos passando pelo processo, sendo moldado pelo Todo-Poderoso, quando estamos no processo, Deus nos preparando, nos fazendo forte, para que o tesouro brilhe, para que o tesouro se destaque, para que o tesouro descubra a sua importância, o valor que tem. Aquele tesouro, quando você suporta o processo de Deus, você vai brilhar, você vai se destacar, porque era um vaso de barro, um tesouro em forma de vaso de barro, e Deus agora está permitindo o processo no vaso para torná-lo um tesouro da excelência do poder de Deus. E agora esse alguém vai brilhar, porque vai se tornar um tesouro. E como o adversário sabe que esse alguém vai se tornar um tesouro, vai brilhar, vai se destacar, como diz no versículo 8, em tudo somos atribulados, ele vai tentar de alguma forma nos confrontar para nos fazer desistir. Vai usar muitas vezes pessoas próximas, muitas vezes para fazer a gente abandonar a fé. Muitas vezes o adversário vai tentar nos confrontar para a gente pensar que não vale a pena, para a gente jogar tudo para o alto e colocar tudo a perder. Aí ele continua dizendo, porém não angustiado. A gente vamos passar pela tribulação durante o processo, mas não devemos dar lugar para angústia. Aí ele continua dizendo, perplexo, porém não desanimado. Ou seja, quando estamos no processo vai ter muita coisa que a gente vai discordar. Quando estamos no processo vai ter muita coisa que vai nos aborrecer. Mas Deus vai estar ao nosso lado, como ele disse, porém não desanimado. A gente não deve desistir, não deve jogar a toalha, nem abandonar a fé por conta das coisas que não concordamos. Devemos permanecer na fé, porque o processo é Deus extraindo o melhor daquele vaso. É Deus extraindo o melhor daquele barro, tornando aquele vaso de barro a excelência ou excelência do tesouro do poder de Deus. E para que se torne excelência do poder de Deus, é necessário que suporte, para que você venha brilhar, se destacar e descobrir o valor que você tem. Descobrir o valor que tem o tesouro, ou a importância que tem o tesouro na mão do Todo-Poderoso. Para finalizar, no versículo 15 diz assim, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundante, as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Ou seja, quando você suporta o processo da excelência do poder de Deus, quando está sendo moldado, quando Deus está provando aquele ouro no fogo, porque o ouro é provado no fogo para extrair o melhor do mesmo, a Bíblia diz aqueles que suportam, para que a graça multiplicando se torne abundante. Ou seja, quando você suporta o processo da excelência do poder de Deus, a graça se multiplica de forma abundante sobre a sua vida. Então, para alcançar essa graça de forma abundante, é necessário que suporte o processo. Suporte o processo e Deus vai derramar graça de forma abundante sobre a sua vida no nome de Jesus. Mas essa abundância da graça da parte de Deus é para aqueles que suportam. Se você suportar, vai valer a pena. Se você suportar, você não vai se arrepender. Se você suportar, você vai ver que Deus estava te preparando para um plano maior. Você vai ver que Deus estava te preparando para algo muito maior do que você imaginava. Se você suportar, tenho certeza que você não vai se arrepender, porque a graça que está se revelando na sua vida de forma abundante vai ser surpreendente. E por mais doloroso que seja suportar o processo, mas depois que tudo passar, depois que tudo chegar ao fim, você olhar para trás, você vai entender que Deus estava trabalhando longe do seu alcance para te surpreender com essa graça de forma abundante, para que você entenda que o trabalho de Deus não é em vão. Mas tudo que Deus faz é sempre visando a um fim proveitoso a todos aqueles que confiam na sua palavra. Tá bom? Então suporte que vai valer a pena. Deus está extraindo o melhor de você. Então o adversário vai confrontá-lo, vai tentar desanimá-lo, vai tentar te fazer desistir para que você não brilhe, para que você não se destaque. Vai tentar te fazer você perder a fé, vai tentar te provar que não adianta, vai tentar fazer você desistir do chamado de Deus, de andar com Deus, porque o adversário sabe que você vai brilhar. Ele não quer que você brilhe, ele não quer que você se destaque, ele não quer que Deus extraia o melhor de você. Por isso ele tenta nos confrontar para nos fazer desistir. Mas suporte que vai valer a pena. Porque a graça que de forma abundante está a ser revelada na sua vida vai muito além das suas expectativas.
no nome de Jesus. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui, suporte o processo. Você não vai se arrepender. E eu tenho certeza que vai valer a pena no nome de Jesus. Tá certo? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.